Sabe um problema que todo mundo tem no mundo digital, mas quase ninguém para pensar nele? É a dificuldade que a gente tem de nomear as coisas e, claro, de encontrar depois. Parece uma besteira, né? Mas a verdade é que por trás disso tem uma complexidade, nossa, fascinante. É só pensar, por exemplo, na hora de procurar um amigo antigo na internet. A gente vai lá, todo animado, digita o nome da pessoa e pronto, acabou de entrar num labirinto sem fim. E essa busca, vira quase sempre uma lista de frustrações. Aparecem dezenas de pessoas com o mesmíssimo nome. Ou, sei lá, a pessoa casou e mudou o sobrenome. E aquele apelido que ela usava, a gente nem lembra mais, fora as variações na escrita. Pensa no compositor Tchaikovsky, tem umas 10 formas diferentes de escrever esse nome. Então, toda essa confusão já mostra pra gente o primeiro grande X da questão. Os nomes são, por natureza, super ambíguos. Sozinhos, eles não querem dizer quase nada. Tudo depende do contexto. Vamos pegar um exemplo aqui. A palavra coach. Se eu só falar essa palavra solta no ar, o que vem à cabeça? Pode ser um carro, o modelo de um carro. Ou então, uma arma, uma marca bem famosa. Pode ser até o sobrenome de uma pessoa. E claro, em inglês, colt é um potro, um cavalo novinho. Ou seja, qual é o ponto? Sem contexto, a palavra colt não serve para quase nada. Ela não aponta para uma coisa só, específica. E olha só que engraçado. Aqui a gente vê o outro lado da moeda. Às vezes o nome parece descrever alguma coisa, mas está completamente errado. É o caso dessa história. As filhas de alguém tinham um brinquedo que elas chamavam de carro azul. E o que era o brinquedo? Um burro amarelo. Isso mostra que a relação entre o nome e a coisa pode ser totalmente aleatória. Para aquelas crianças, carro azul era o nome perfeito para o burro amarelo delas. E pronto. Mas calma que não para por aí. O buraco é mais embaixo. Porque mesmo quando a gente tem o contexto, os nomes quase nunca são únicos. E é aí que a gente entra no que dá para chamar de o mito da singularidade. Esse exemplo aqui é perfeito para entender o que os técnicos chamam de escopo. O significado de um nome depende de onde ele está sendo usado. Imagina uma carta endereçada para Menlo Park. Se ela for postada na Califórnia, o correio já sabe, é a Menlo Park da Califórnia. Mas e se a mesma carta for postada lá em Nova Jersey? Bom, aí ela vai para Menlo Park de Nova Jersey. O nome é idêntico, mas o ambiente, o tal do escopo, muda completamente o destino. E para complicar ainda mais, o contrário também acontece. Não é só um nome para várias coisas. Às vezes são vários nomes para uma coisa só. Pensa numa pessoa. Ela tem um nome oficial, um nome de solteira, um apelido. Um livro pode ter vários códigos diferentes. Empresas mudam de nome. Até o telefone do trabalho tem 2 nomes, O número de fora e o ramal. São todos sinônimos, todos apontando para a mesma coisa. Ok, mas e se a gente estiver olhando para tudo isso do jeito errado? E se a base de toda essa confusão for uma ideia equivocada? Porque a solução, na verdade, está numa única sacada. Uma ideia que muda completamente o jogo. E a sacada é essa. O problema não são os nomes. O problema é que a gente acha que o nome é a própria coisa. A gente mistura o rótulo com o produto. Mas e se não for? E se o nome e a coisa forem 2 entidades completamente separadas? Pois é, essa é a virada de chave. Um nome é só um rótulo, uma etiqueta. Uma etiqueta que a gente pode trocar quando quiser. Já a pessoa, o lugar, o objeto por trás daquele nome, isso não muda. Isso é constante. O que a gente precisa, então, é de um jeito de apontar direto para a coisa, passando por cima da etiqueta. Certo. Mas como os sistemas de computador fazem isso na prática? Eles usam um conceito super poderoso, mas que fica escondido da gente, o substituto. Em inglês, o pessoal chama de surrogate. Pensa no substituto como um RG interno do sistema. É um código único que nunca muda. Pra gente, esse código não quer dizer nada. É só um monte de número e letra. Mas pro sistema, ele é o RG daquela entidade. Seja uma pessoa, um produto, qualquer coisa. Ele não é um nome. Ele é o representante oficial da coisa real lá dentro do sistema. Essa comparação aqui deixa tudo bem claro. Olha só, nomes dependem do contexto, podem mudar a qualquer hora e são feitos para a gente ver. Já os substitutos são globais, ou seja, únicos no sistema todo. São permanentes e ficam escondidos, só para o sistema usar. E o mais importante de tudo, eles não têm nenhuma informação que possa confundir a gente. É só um ponteiro, um endereço fixo, puro e estável.
Tá, eu sei, isso pode parecer papo de programador, um detalhe técnico, né? Mas o impacto dessa ideia no nosso dia a dia digital é gigantesco, é surreal. Vamos ver agora como essa coisinha resolve toda aquela confusão que a gente viu lá no começo. A mágica acontece assim, quando uma pessoa muda de sobrenome, por exemplo. O sistema não precisa sair que nem um louco procurando tudo que está ligado àquele nome antigo. Não. Ele só vai na RG daquela pessoa, o tal do substituto, e troca a etiqueta nome. Só isso. O histórico, os amigos, as compras, tudo continua lá, bonitinho, intacto. Por quê? Porque essas coisas nunca estiveram ligadas ao nome, e sim àquele RG, ao substituto. Gente, essa é a fundação invisível que faz a internet funcionar. É por isso que dá para mudar o arroba do seu perfil e não perder nenhum seguidor. É assim que um sistema de saúde garante que o José da Silva que deu entrada no hospital é o mesmíssimo José da Silva que pegou o remédio na farmácia. É o que faz o sistema entender que Chuck e Charlie podem ser a mesma pessoa. É uma solução, nossa, super elegante para um problema que parecia um nó impossível de desatar. E isso tudo leva a gente a uma reflexão final, né? Quando a gente entende essa diferença fundamental entre o nome e a coisa, a gente começa a ver que muitos conceitos que a gente usa no dia a dia são só isso, rótulos. Fica aí a pergunta pra gente pensar, o que mais no nosso mundo é só uma etiqueta que a gente colocou em cima de uma realidade muito mais profunda, muito mais complexa e constante, que tá ali, escondida por baixo da superfície?